Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã, por esse domingo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua provisão. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus, que são a causa de não termos sido consumidos e não sermos consumidos. E são a nossa garantia, Senhor Deus, são a nossa esperança de podermos realmente, Pai querido, sermos ah, conduzidos pelo Senhor durante a nossa vida e ao final dela, Senhor Deus, nos encontrarmos contigo e passarmos a eternidade vivendo, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos separar esse momento para meditar na Sua palavra, para, Deus, ouvirmos mais a respeito desse Teu plano maravilhoso para a humanidade, a respeito tanto dos acontecimentos passados quanto dos planos para o futuro, Senhor Deus, da humanidade, pensando na cronologia humana. E, Senhor Deus, obrigado porque nós temos esse privilégio de abrir a Tua palavra e de meditarmos, Senhor Deus, e de conversarmos a respeito, de estudarmos, de orarmos ao Senhor. Obrigado por essa liberdade que nós temos e ajuda-nos, Pai querido, a fazermos um bom uso dela, a aproveitarmos enquanto temos essa liberdade, já que em alguns lugares do mundo as pessoas não têm essa liberdade. Pai, obrigado de uma forma especial hoje pela vida da Inesita, Pai, que ontem parece ter feito aniversário. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dela. Obrigado porque o Senhor, desde antes da concepção dela, os dias delas todos estavam contados. E obrigado, Senhor Deus, porque ao longo da sua vida o Senhor a tem sustentado. O Senhor, Pai querido, não tira os olhos dela. O Senhor não retira a sua mão, Senhor Deus, protetora, e a sua mão que guia, Pai querido, de diante da sua filha e do lado da sua filha. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem usado a Inesita ao longo desses anos para abençoar tantas pessoas, sendo e tendo sido eu uma delas, Pai querido. Obrigado porque o Senhor a chamou, obrigado porque o Senhor mesmo a preparou e a tem preparado, Senhor Deus, para tanta coisa boa que o Senhor tem feito através dela. E realmente é um dia especial quando comemoramos então o aniversário dela. Mais que isso, obrigado, Senhor Deus, pela amizade, obrigado por eu poder ser amigo da Inesita, obrigado por ter podido na igreja usufruir de um tempo, Senhor Deus, da amizade dela. E obrigado, Senhor Deus, porque mais do que isso, porque ela pôde entrar na nossa família e a gente então ter um relacionamento ainda mais próximo e hoje podemos ainda estar aqui juntos nessa comunhão, buscando ao Senhor, estudando a respeito da Tua palavra e buscando o Teu Espírito Santo e buscando também como servirmos melhor as pessoas. Senhor Deus, muitíssimo obrigado. Continua sustentando a Tua filha, doce Espírito Santo de Deus, continua edificando a vida da Tua filha, continua, Senhor Deus, trazendo paz, continua, Senhor Deus, trazendo discernimento, Senhor Deus, continue fazendo cessar as vozes do mal, que, Senhor Deus, que vem para nos matar, roubar e destruir. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Vamos partir então para a nossa meditação? Sim. Vamos. Vou compartilhar a tela aqui. Seja conosco, Senhor, fala com a gente, nos ensina. Que o Espírito Santo seja conosco. Muito mais do que letras, Senhor Deus, o Espírito da letra possa estar conosco e ser manifestado e ser apresentado a nós, ser disponibilizado a nós. A gente está nesse tópico 12, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, né, com o microfone? O tópico 12 aqui é a peregrinação pelo deserto e a desobediência à lei. A gente está indo para o terceiro encontro, onde a gente está nessa passagem aqui. Então, a gente, nele continua aqui essa peregrinação do deserto, né, onde o foco aqui é realmente essa desobediência, como o ser humano, que reflete justamente a sombra, né, da nossa caminhada também, como a nossa Canaã, e como realmente o povo
vem de desobediência atrás de desobediência, né? E, e ao mesmo tempo a gente percebendo ali também a graça e a misericórdia de Deus sendo manifestada. Ali não era manifestada sobre todos, porque a figura no desenho você tanto tem que ser pessoas destruídas, quanto você tem que ter, porque aí vai representar no plano real aquelas pessoas que efetivamente vão ter que pagar pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas murmurações, pelas suas incredulidades, né? Então, na sombra precisa ter as pessoas que não entram na Terra Prometida, de fato, que são destruídas, que são alvo da ira de Deus. E tem, então, também na sombra, ali na figura, na maquete, a gente tem, então, aquelas pessoas que, em relação às quais vai ser evidenciada a graça e a misericórdia de Deus, que apesar de não merecerem entrar, acabaram entrando na Terra Prometida, né? Então, vai ter que ter na figura essas duas, o que parece uma contradição, se a gente for projetar um olhar mais atento, parece discriminação, né? E aí fomenta bastante, ali dá bastante pano para manga para o pessoal da teologia o pessoal que adota a teoria da predestinação, né? A doutrina da predestinação, segundo a qual Deus já predestinou as pessoas que vão ser salvas e as que vão ser perdidas, já predestinou quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e acaba que se você vai olhar a sombra com esse olhar mais fechado, sem uma visão mais ampla e sem considerá-la como sombra, como o próprio Paulo definiu, então vai se incorrer em problemas como esses, né? Então, a gente precisa sempre lembrar, quando a gente lê o Testamento, o Velho Testamento, é o que a gente está fazendo o tempo todo aqui, a gente tem que lembrar que é uma maquete, que é uma sombra, que é um desenho que tem a finalidade de nos mostrar as verdades e realidades aí do mundo real, né? Da nossa realidade espiritual, da nossa relação da humanidade com Deus e da nossa particularmente com Deus. Então, vem então essas sequências de desobediências aí, a gente parou aqui, aqui a gente terminou quando Moisés justamente recebeu a mensagem de Deus de que a sentença de Deus de que ele não entraria e de que ele morreria ali no deserto em razão da desobediência dele. Então, o rei de Edom, vou começar a ler aqui, o rei de Edom negou o pedido de passagem de Moisés. Desse modo, a congregação toma outro caminho, negando ao Monte Or, chegando ao Monte Or, onde Arão morre e é enterrado, números 20, 22 a 29. Lembrando que tem algumas Bíblias que tem uns mapas da antiguidade, né? E também no Google a gente tem. Então, quando às vezes você quiser fazer um estudo ali mais profundo, quiser visualizar essas coisas quando a Bíblia narra, você pegar o mapa antigo, você consegue ir visualizando o mapa antigo daquela região de Israel. Você consegue ir visualizando bem esses movimentos, né, que a Bíblia vai narrando, onde o povo de Israel estava, qual o movimento que fez, etc. Ainda no Monte Or, Deus concedeu a Israel vitória sobre o exército do rei de Acabe, que habitava o Negueb, região sul de Canaã. Após esse episódio, os israelitas partiram pelo caminho do Mar Vermelho, continuando a volta em redor da região de Edom. Durante a jornada, o povo voltou a murmurar, queixando-se e dizendo-se, aspas, enfastiados do maná, referido como, aspas, alimento miserável. Olha essa ingratidão do povo, né? Diante disso, Deus enviou contra eles serpentes peçonhentas, cujos efeitos da picada somente eram cessados quando olhavam para a serpente de bronze feita por Moisés sob a orientação divina. Séculos mais tarde, ou seja, então Deus manda uma praga ali, né? Aliás, manda animais peçonhentos, né? Serpentes para poder atacar o povo. E só que aí, de repente, a partir então da intercessão de Moisés,
por causa tinha uma serpente então de bronze, que aí Moisés levantava essa serpente de bronze, e aí quando o povo olhava para a serpente de bronze, cessava esse efeito desse mal que Deus tinha mandado contra eles como punição. E aí, Fábio, bom dia. E aí, então, séculos mais tarde, Jesus, ao falar também sobre o novo nascimento, ele utilizaria esse episódio como analogia interessante, né? Assim, você vê que às vezes a gente quer interpretar sonho, né? Tem gente que se diz intérprete de sonhos, ou às vezes até intérprete de alguma coisa que alguém diga, e aí a pessoa quer interpretar, porque você tem um dom de interpretação, né? Paulo diz que é um dos dons que Deus dá. Você tem o dom de profecia e você tem o dom de interpretação. Nem sempre a mesma pessoa que traz uma profecia sabe o que ela está dizendo. Então, às vezes, a pessoa traz uma profecia numa língua que não é a nossa língua, ou ela traz como em formato de uma história, de alguma coisa, mesmo sendo na língua da pessoa, mas que as pessoas não vão entender o significado daquilo. E aí, então, tem alguém que tem um dom de interpretação, e ela vai interpretar aquilo, tenha sido numa linguagem estranha, numa língua dos anjos, né, numa língua espiritual, ou mesmo sendo na língua da pessoa, mas se tiver em forma de enigma e tal, e aí a pessoa não poderia, então, entender se não tivesse um intérprete. E às vezes tem gente que se considera intérprete, mas que fica muito fechado em simbologias, né? E Deus, não imagino se Deus ficaria num quadradinho, onde macaco significa isso. Quando fala em pedra, significa não sei o quê. Se falar água, o significado é aquilo. Se falar rio, o significado é aquilo outro. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Tem muita gente que pensa assim, aí às vezes sonha, se sonhou com tal coisa, então é isso. Se sonhou com aquilo, é aquilo outro. Mas não existe nenhuma ciência por trás disso e a Bíblia não respalda isso. Dom é dom, né? Senão você não precisaria do dom, você teria que estudar os códigos da Bíblia e assim você conseguiria interpretar as coisas, né? Aqui, por exemplo, surpreendentemente, o Jesus se compara, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, e está falando justamente sobre novo nascimento, sobre nós somos libertos da condenação a que nós estaríamos sujeitos. Então, olha que o significado aqui dessa serpente levantada no deserto, quando a gente vê Jesus invocando isso lá, e justamente a serpente de bronze levantada, ela livrava o pessoal da maldição. Na verdade, ela está, então, fazendo referência ao próprio Jesus. Quando é que você, num sonho que alguém tenha, que tem uma serpente e tal, alguma coisa, ainda que de bronze, seja de qualquer forma, falou que é cobra, falou que é serpente, você já vai sempre ligar isso ao diabo se você fica nessa caixinha fechada, achando que Deus, que você pode colocar Deus e os planos dele, os mistérios dele dentro de uma caixinha e desvendá-los a partir do raciocínio humano, né? Então, é só um comentário que eu acho interessante, que é isso, dom é dom, né? E aqui você vê o próprio Jesus falou, ele estava falando, o contexto era o novo nascimento, e ele diz, assim como Moisés, né? Levantou a serpente de bronze no deserto, e a finalidade era essa salvação do povo dos efeitos daquela maldição, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Achei bem interessante isso. Olá, Pedro, bom dia. Seom, rei dos amorreus, negou-se a atender ao pedido de passagem aos israelitas e marchou pelo deserto ao encontro de Israel, onde foi derrotado pela espada. Assim, os israelitas experimentaram a sua primeira conquista. Tomaram todas as cidades dos amorreus e ocupou, inclusive, Hesbom, e aí eu marquei aqui de amarelo para vocês, aqui no livro não está assim não, e todos os seus povoados. Aqui, em homenagem própria, eu fiz questão de mencionar aqui essa primeira cidade ocupada, né? Que meu pai sempre fala que o meu nome, a origem dele é justamente essa localidade bíblica, né? E o porquê escolheu isso, ele diz que é por duas razões. Uma é que foi o primeiro lugar justamente conquistado ali pelo povo de Israel, né? Nessa chegada deles ali à Terra Prometida, nesses arredores, na própria terra e nos arredores, e porque era um lugar muito rico, porque tinha muita água, então, consequentemente, era um lugar onde a terra era muito rica,
E então foi o primeiro lugar ali conquistado. Vocês não têm curiosidade sobre isso, mas eu te perguntei, estou compartilhando com você, tá aí a origem do meu nome. Em seguida, Israel, sob a liderança de Moisés, conquistou os povos que ficavam em redor de Jazá e venceu o rei de Bazã. Passados 38 anos desde que partiram de Cádiz, de onde retornaram pela incredulidade, ou seja, desde aquele momento que era para eles então ficarem circulando ali, né, por 40 anos, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Diante dessa situação, os moabitas e os midianitas, os moradores de Midian, né, tomaram-se de pânico em razão de serem os israelitas numerosos e conquistadores de muitos povos. Então, eles chegam ali e se acampam nessas campinas ali de Moabe, né? E o povo, então, os moradores daquela região ficam apavorados porque já tinha chegado para eles a fama de que tinham, você imagina, 38 anos eles habitando no deserto ali, já rodando, né? Mais que 38 no deserto, mas só ali rodando, eles já estavam há 38 anos ali. E essa fama, então, óbvio, ela vai, as notícias correm, e os povos vão sabendo que tem um povo crescendo ali, que está no deserto, né, sem estrutura, e mesmo assim crescendo e se desenvolvendo e tal. E, de repente, começam as conquistas, ele começa a conquistar ali os primeiros povos com essas primeiras conquistas ali, e essa notícia, então, certamente chegou ali para o povo nessa região, para os moabitas, e então eles já foram então tomados de pavor. E aí Baraque, então, rei de Moabe, ele manda emissários chamar o adivinho Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Deus, porém, aparece a Balaão e proíbe Balaão de ir com eles, pois o seu povo não poderia ser amaldiçoado. Olha que interessante, né? Deus, por que que Deus não deixa ele ir? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, não pode ser amaldiçoado. Porque não pode, não é possível que você chegue para o povo que é de Deus e profira maldição em relação ao povo de Deus. Ele diz, não é para você ir. Balaque insiste, oferecendo grandes honrarias e tudo que fosse pedido, ao que Balaão manda dizer: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Então, olha o temor, num primeiro momento, pelo menos demonstrado aqui, por Balaão, e o compromisso dele com Deus e com a palavra de Deus, com as ordens de Deus. E ele diz, ainda que ele faz então um monte de promessas, ele diz, olha, nem que Balaque me desse o próprio palácio repleto de prata e ouro, eu nunca transgrediria uma ordem expressa do Senhor. E o Senhor disse que não é para amaldiçoar. Entretanto, antes de dispensar os emissários, aí Balaão mandou-os aguardar até que pudesse, aspas, descobrir se o Senhor teria mais alguma orientação, fecha aspas, versículo 19. Olha só que coisa, né? Então ele diz, pessoal, faz um monte de oferta ali para ele, e ele diz, imagina, de maneira nenhuma, nem que ele me desse o palácio, tudo, etc, 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 eu nunca desobedeceria uma ordem expressa de Deus. Aí, quando antes dele sair, diz, não, mas espera aí, deixa eu ir ali conversar com Deus e ver se por acaso Deus não tem mais alguma orientação. Ora, mais alguma orientação. Tinha sido expresso, né? Tinha sido muito claro, tanto que ele mesmo disse, palavras dele está aqui entre aspas, né? Eu não poderia transgredir uma ordem expressa. A ordem expressa é muito claro, você não tem mais, deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. A verdade é que, diante dessa possibilidade das riquezas, ele então pensa, puxa vida, vai que Deus aceita um meio termo aí, né? Talvez eu não possa amaldiçoar, mas talvez alguma coisa que eu possa fazer e ganhar pelo menos uma parte dessas promessas, dessa riqueza aí. Essa busca de, aspas, mais alguma orientação passa a ideia de que Balaão, cobiçoso do pagamento oferecido pelo rei, é o que eu estava falando, pretendia convencer Deus a deixá-lo ir, amaldiçoar o povo e receber sua recompensa. Deus então autoriza Balaão a ir até Balaque, mas adverte a falar apenas o que ele orientasse.
No caminho, o anjo do Senhor, com a espada desembainhada na mão, bloqueou o caminho da jumenta de Balaão, a qual esse episódio é muito, muito famoso, né? A qual, vendo o anjo, desviou-se, sendo por isso espancada por Balaão. Isso aconteceu por 3 vezes. Então, o anjo aparecia, a mula ficava doida, desviava do caminho, e ele tentando pôr ela no caminho, e ele ia lá e espancava ela. Isso aconteceu 3 vezes, sendo que na última Deus permitiu que a jumenta conversasse com Balaão, e em seguida abriu-se os olhos para ver o anjo que voltou a adverti-lo. Então, Deus, na terceira vez, Deus permite que a jumenta converse e diz: "Ô, por que você está me batendo? Você está vendo aqui que o caminho está bloqueado, tem um anjo ali, ô cabeção." E aí, ele, de repente, então, Deus permite que ele veja, então, o anjo, ele é um profeta. O profeta é alguém que, em princípio, você está mais ligado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as imagens que Deus tiver, o sobrenatural de Deus num determinado lugar. Essa é a ideia de um profeta, de alguém, de uma pessoa mística, né? Ela está mais ligada com o mundo espiritual. Mas, de repente, você vê, ele está tão obstinado naquela coisa dele em relação às riquezas, aos julgamentos que eu faço, que ele não percebia que, na verdade, tinha um anjo ali bloqueando o caminho, a meu ver, porque ele não estava muito voltado justamente para a vontade de Deus, mas sim voltado para uma possibilidade de fisgar aí um pouco dessas riquezas. Seja esse motivo ou não, o fato é que a jumenta viu e ele, o profeta, não viu, a ponto de ela ter que chamar a atenção e dizer: "Oh, você não está vendo ali que Deus colocou um anjo ali na frente?" E aí os olhos dele, então, se abrem. E aí o anjo vai, mais uma vez, adverte, então, diz aspas: "Não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer." Por isso, a minha impressão, é um julgamento apenas meu, e não faz nenhuma diferença aqui na aplicação disso, que ele vinha pensando ali, de repente, em alguma maneira que, de repente, ele podia não amaldiçoar, mas dizer alguma coisa que talvez, ao mesmo tempo, obedecesse a Deus e fizesse jus a, pelo menos, uma parte da recompensa ali que aquele rei estava apresentando. E aí, talvez, por isso, justamente, novamente, esse alerta, e diz: "Olha, não diga absolutamente nada além do que eu te mandei dizer." Balaque leva Balaão até o alto de 3 montes, de onde podiam avistar o povo de Israel acampado. E Balaão, nessas 3 ocasiões, transmite-lhe mensagens divinas em forma de poesia, todas confirmando a impossibilidade de amaldiçoar aquele a quem Deus amaldiçoou. E aí os textos lá são longos, numa forma de poesia, ele dizendo para o rei que não pode, inspirado, claro, por Deus, que não poderia ser amaldiçoado o povo de Deus, o povo de Israel. Tendo Balaão, na terceira vez, proferido bênçãos em favor de Israel, então, dessa vez, ele não só diz que não pode amaldiçoar, mas ele vem e abençoa Israel. Está lá, imagina, está num monte, se o cara está lá, está querendo que ele seja amaldiçoado, de um lugar onde dá para ver todo o povo acampado lá embaixo, e ele, então, ao invés de não só não profere a maldição, como ele profere bênçãos ali a mando de Deus, né? Acendeu-se, então, contra ele, contra Balaão, a ira de Balaque, que, batendo as palmas das mãos, disse, aspas: "Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas." Imagina, o rei manda trazer, né? Certamente ele vem com conforto, ele devia estar bem hospedado, comendo bem, né? Equivalente aí a um hotelzinho 5 estrelas, com a galerinha servindo e tudo. E, de repente, o cara está fazendo o contrário daquilo que ele foi contratado para fazer, ou foi chamado para fazer, e estava sendo bancado para fazer, né? "Agora, pois, foge e vai para o teu lugar." O rei ficou com raiva, muito, muito irado com ele. "Disse que te cobriria de bens e honra. Contudo, o Senhor te privou delas." Olha só como é que o nosso inimigo trabalha, né? Então, ele diz: "Olha, o Senhor te privou delas", para tentar colocar igual lá no Éden, desde o Éden, assim que o mal trabalha, que o diabo trabalha, querendo sempre colocar no nosso coração a ideia de que Deus não é bom, de que Deus não nos ama, que Ele quer o mal para a gente, né? Então, olha, o Senhor te privou das riquezas que eu te prometi. Antes de partir, porém, Balaão pronuncia uma última profecia, novamente abençoando Israel e pronunciando suas vitórias. Aqui, sobre ter dito que Deus o privou,
Isso me lembra justamente 1 Coríntios 13, quando diz que quem ama sempre espera o melhor da pessoa amada, né? Quem ama tudo crê, tudo sofre, tudo espera, e tem uma versão que eu gosto, que ela diz, quem ama tudo sempre espera o melhor da pessoa amada. E aí, a gente vê, então, nessa situação justamente isso. O diabo, ele tende a colocar em xeque a nossa credibilidade em Deus, a gente esperar o melhor de Deus, melhor dizendo. Então, sempre que a gente usa um comando, uma proibição, um ensino, uma orientação, um limite, ele tende a colocar na gente, no coração da gente, no pensamento da gente, o quê? Que aquilo não é uma coisa boa para a gente, que é implicância, que é maldade, que é privação e etc. Então, porque é a partir daí, esse é um dos elementos que são contrários ao amor, porque o amor, a característica dele é essa, de sempre esperar o melhor da pessoa amada. Então, quando a gente tem minado isso de esperar o melhor e achar que é implicância, que é maldade, igual aconteceu lá no Éden, como a gente viu no início, a gente já está pronto para poder cair em uma cilada muito maior que o diabo tem para pregar para a gente. Aconteceu lá no Éden, né? No Éden foi aquela que ele diz, não, certamente vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, e vocês não vão morrer. É porque Deus está com medo de vocês ficarem iguais a ele, porque vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. E aí, então, ele coloca em xeque ali esse amor de Deus, e o ser humano aceita duvidar de Deus e não esperar o melhor de Deus, e aí toda a tragédia que a gente conhece para a humanidade aconteceu. E aqui, então, essa estratégia, mais uma vez aplicada, o Senhor te privou delas. Aí agora, esse homem que vinha desde lá, pensa, nossa, eu posso ganhar tanto dinheiro, e aí diz, olha, espera aqui, deixa eu ver se Deus me fala mais alguma coisa. E vai lá e Deus deixa claro, não é para amaldiçoar, tudo bem, pode ir, mas não vai amaldiçoar. E aí ele está indo, possivelmente pensando no caminho, na riqueza, em tudo que ele podia ter, o que ele podia fazer, inclusive de coisas boas ali para as pessoas, com aquilo ali. E de repente o anjo vem, olha, não diga nada do que eu não mandar você disser, toma cuidado. Minha impressão é que ele estivesse tentando construir alguma coisa, como falei, mas não muda a essência do raciocínio. Então, chegando lá por 3 vezes, ele chega a subir no monte onde a ideia era amaldiçoar, não amaldiçoou, porque ele diz, olha, Deus disse que não pode amaldiçoar o povo dele. Pelo contrário, na 3ª vez, ele profere uma bênção linda lá, cumprida com o povo de Israel. E aí, de repente, então, o rei vai e diz, olha, o Senhor te privou de tudo que eu podia te dar. Bastava você falar uma sequenciazinha de palavras, era a coisa mais fácil do mundo. Era só Deus deixar você falar uma frase de maldição, mas Deus te privou. Era algo tão simples, tão pequeno, mas Deus privou você disso. E aí, Balaão assimila isso. Agora, o que a Balaão vai começar a pensar é em toda a frustração de toda a riqueza e bens que ele podia ter, e ele vai associar essa privação a Deus, como tendo sido algo que Deus fez, e, portanto, colocando em xeque o amor de Deus aí por ele e todas as consequências possíveis. E aí, então, ante essa impossibilidade de amaldiçoar Israel, Balaão, movido pela ganância, e aí agora quando a gente imagina essa ganância e pensando que, caramba, Deus me privou disso, instruiu Balaque a fazer com que as mulheres moabitas se prostituíssem com os israelitas e os induzissem a comer coisas sacrificadas a ídolos. A gente não vai ver, se a gente lê apenas lá em Números, está vendo esse texto isolado, a gente não vê isso. Números não fala nada disso. Números só termina aqui, e aí diz realmente que o povo comeu coisas sacrificadas a ídolos, etc. Mas não diz que Balaão foi quem fez isso e tal. A gente vai ver isso quando a gente junta esses textos de Pedro, um texto, então, inspirado por Deus, porque milhares de anos depois, então, Pedro coloca isso na carta dela, que Balaão foi movido pela ganância dele para amaldiçoar o povo, só que ele não amaldiçoou verbalmente, né? Judas também vai dizer isso, e Apocalipse também. Então, quando a gente junta esses textos, a gente vê que, na verdade, Balaão, como ele não podia proferir maldições contra o povo, e mesmo que ele proferisse, não ia valer de nada. Diz que não pode amaldiçoar o povo de Deus, não é só que você não pode proferir palavras de maldição.
A questão é que mesmo que você profira, essas palavras não vão ter valor, porque Deus é quem tem o poder para efetivamente tornar aquela maldição ou aquela bênção verdadeira. Em última instância, só Deus tem esse poder. Em última instância, né? Tem algumas em instâncias inferiores, o mundo jaz no maligno, o diabo em algum nível ele tem esse poder, mas sempre em última instância, Deus é a última palavra sobre bênção e maldição é de Deus. E aí ele na verdade, ele faz exatamente o que seria a essência de uma pessoa ser amaldiçoada ou não, de um povo ser amaldiçoado ou não, que não é o fato de um profeta verbalizar, mas é de eles fazerem aquilo que o próprio Deus, no pacto e na aliança que Deus fez com o povo, diz que se eles fizessem, eles seriam amaldiçoados. Ele conta, então, esse segredo para os moabitas, que se as mulheres deles, se o povo de Israel, se os homens se casassem com mulheres moabitas, se juntassem a elas, se casassem com elas, e se eles comessem coisas sacrificadas a ídolos, que esses dois itens estavam na lei de Moisés e que eles seriam amaldiçoados. E se eles fossem amaldiçoados, então o rei poderia vencer sobre eles. Assim, aspas, durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale do Xitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexuais imorais com as mulheres moabitas e midianitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimentos a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Olha o tamanho da gravidade do que o povo está fazendo aqui, então. Se junta com esses outros povos que têm outros deuses e, consequentemente, começa a adorar esses outros deuses. E aí, então, o furor do Eterno se acendeu contra Israel. O furor do Deus contra esse Israel que Deus falou, não pode amaldiçoar Israel, porque Israel é meu povo. Está proibido. E o furor do Eterno se acende contra essas pessoas contra as quais não poderia haver maldição. E foram mortos por epidemia, olha a maldição aqui, 24 mil homens que haviam se corrompido. A matança foi imediatamente interrompida quando Deus contemplou o zelo de Finéias, neto do sacerdote Arão, o qual perseguiu um israelita que se fizera acompanhar de uma mulher midianita, sob os olhos de Moisés e de toda a congregação, no momento em que essa estava lamentando e chorando, né, a congregação à entrada do templo, e aí ele mata tanto esse homem quanto essa mulher, o israelita e a midianita, ali na frente do povo. Mais uma, então, esse gesto desse zelo, então, desse descendente de Arão, faz com que a ira de Deus seja aplacada, e aí, então, a morte cessa quando já tinham 24 mil pessoas sido mortas aí por uma epidemia mandada por Deus. Mais uma vez, fica muito clara a correlação entre obediência e bênçãos, ou seja, vida, e bem como entre a desobediência e a maldição, e, portanto, morte. Não tendo sido possível a Balaão amaldiçoar o povo de Deus, ele ensina o rei o segredo da maldição, que é a desobediência. A gente tem sempre enfatizado isso aqui, e essa é a ideia da gente estar se prolongando tanto e vendo essa caminhada, esses detalhes, que a bênção ou a maldição que estão diante de nós, elas dependem da obediência ou a desobediência. A vida e a morte dependem da obediência ou da desobediência a Deus. A luz e a escuridão dependem da obediência ou da desobediência. A verdade ou a mentira depende da obediência ou da desobediência. Com efeito, a promessa de Deus de expulsar de diante de Israel as nações, inclusive Moabe, estava lá nas promessas então de Israel, já que eram todas as nações ali, para que pudessem tomar posse da terra a eles prometido, estava condicionada a um se, aspas, né? E eu ponho se negrito e caixa alta aí, se essas conquistas todas aconteceriam, se diligentemente obedecerdes a todos estes mandamentos que vos ordeno. Está em Deuteronômio 11, 22 e Deuteronômio 28, 1. Então, essas bênçãos todas estavam condicionadas a um grande se obedecerdes. Então, dentre esses mandamentos, se encontrava a proibição de adorar outros deuses e de construir família com outros povos. Por outro lado, havia expressa promessa de maldições diversas, inclusive de doenças devastadoras
e de derrotas para os adversários, àqueles que desobedecessem. Mesmo Deuteronômio 28, a parte, então, do meio para lá vai falar de maldições. A estratégia de Balaão e Balaque, assim, estava teologicamente correta e poderia ter sido bem sucedida. Por que teologicamente correto? Porque do ponto de vista da teologia, se fizer certo, se obedecer, vai ter bênção, se desobedecer, vai ter maldição. A gente ensina eles a eles desobedecerem, eles vão ser amaldiçoados. Então, do ponto de vista da teologia, estava correto. Mas Balaão não contava com a graça e a misericórdia de Deus, que fez cessar a matança pela epidemia em razão do zelo, temor e obediência, né? Esse contraponto, esse inverso aí, que são manifestações do amor, de um só homem, Finéias. A mesma graça e misericórdia nos alcança hoje, lá era uma sombra, era uma figura, uma maquete, na medida em que, conforme mais adiante a gente vai ver, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, Romanos 5:19b, e, portanto, livres da morte iminente merecida. Então, o que acontece, então, é que 24 mil sofreram a sanção ali, morreram, como eu falei, porque na sombra a gente precisa ter a representação das pessoas que vão pagar pelo seu mal, pelo seu pecado, pelo seu erro, mas a graça e a misericórdia de Deus é manifestada de maneira que ninguém mais morreu em razão daquele episódio, representando aí aqueles que vão ser alcançados, então, por essa graça de Deus e que não vão também passar por isso. Lá, a questão foi meio que na sorte, né? Os primeiros 24 morreram e, beleza, quem não morreu até o momento em que a ira de Deus foi aplacada, não morre mais, né? Em razão dessa praga, em razão dessa epidemia. Só que no real não é assim, no desenho é ali, desse jeito, mas na vida real, na nossa realidade espiritual, não é assim. A questão é todos aqueles, porque Deus não discrimina, então não vai haver discriminação. A questão é que aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, aqueles que se voltarem para ele, aqueles que voltarem para o caminho, acessarem Jesus, que é o caminho, esses todos, eles vão, de fato, ser alcançados pela graça e pela misericórdia, e a praga não os alcançará, a epidemia não os alcançará, pensando não nessa praga e epidemia nesse mundo, mas pensando nessa conotação espiritual, né, que é a morte, né, em última instância, essa morte espiritual, ou inferno, como é uma expressão que a Bíblia usa bastante. Cessada a praga, Deus enviou Moisés, Finéias e 12 mil israelitas, 1.000 de cada tribo, para guerrear contra Midian, que foi derrotada com a morte de seus 5 reis e de todos os varões midianitas, oportunidade em que também Balaão foi morto. Então, você vê que eles poderiam, pelo que tinha sido dito pela lei, eles deveriam agora perder essa guerra, mas a graça de Deus então permitiu que eles vencessem, apesar da desobediência. Moisés então exortava e motivava o povo à obediência, a fim de que viva e entre na terra que o Senhor lhe dava, e lhe faz severa advertência em profecia, a qual acabaria por concretizar-se mais tarde. E aí Moisés então diz, eu me permito transcrever aqui, porque é bastante forte, né? Assim, mesmo depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos, tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé, teu Deus, de modo a provocar a sua ira, invoco a partir desse momento os céus e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. E Yahvé vos dispersará entre todos os povos, e restaurará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio de muitas e grandes nações, para onde o Senhor vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá, então, vais procurar Yahvé, o teu Deus,
e o encontrarás se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a sua palavra. Pois Yahvé, teu Deus, é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. E você vê que, então, a gente tem nessa profecia aqui, a primeira parte dela está dizendo o quê? Que eles iam desobedecer, iam provocar a ira de Deus, iam ser aniquilados, iam ser levados da terra onde eles estavam, iam ser levados cativos novamente perante outros povos. Mas ele aí de lá vocês vão lembrar de Deus e vão buscar a Deus, e Deus não vai abandonar vocês e não vai desprezar a aliança que com juramento ele fez com seus pais. A gente vai ver isso mais adiante, mas assim, só tocando nisso. Quando a gente fala na aliança de Deus com a humanidade, a gente tem lá o Novo Testamento e o Velho Testamento. A palavra testamento é essa ideia justamente de aliança, né? Então você tem a velha aliança e você tem a nova aliança. Na verdade, não existem duas alianças com a humanidade. Você tem a aliança com a humanidade e você tem na figura que está, então, no Velho Testamento, uma aliança com o povo de Israel. E as duas, elas se misturam porque elas vão acontecendo ali na velha aliança. Você vai vendo nessa aliança preceitos que dizem respeito a essa aliança menor, que é a da figura, e que se restringe a um povo, mas nela tem alguns preceitos nessa aliança, nas promessas e etc., nas predições, que dizem respeito ao Israel espiritual, à humanidade como um todo. E só que, claro, naturalmente o povo de Israel tomava, então, como não tinha essa explicação ainda da nova aliança, eles tomavam como sendo tudo 100% para eles. E é por isso que até hoje existem muitos israelitas, muitos no povo de Israel, que ainda estão esperando esse cumprimento, porque fechados ali naquela aliança ali que eles tinham, e nessa promessa de que Deus não desprezaria a sua aliança, que não os abandonaria e tal, e que nem destruiria eles, a gente não foi destruído, isso não acabou. Ainda a gente vai voltar a ser a nação potente que a gente já foi, muito mais, e a gente vai ser realmente um povo que vai dominar geral, porque Deus é Deus da gente, não é Deus dos demais povos. Mas, quando então a aliança, a gente percebe que as promessas no final da aliança, como aqui está dizendo aqui, ó, ao final dos tempos, né? Quando a velha aliança, ali na sombra, quando ela faz esse tipo de menção, ela está falando de algo muito mais amplo, aqui na sombra, falando de uma aliança de Deus com a humanidade como um todo. Esse Deus que não discrimina. Que, na verdade, então, essa aliança com o povo de Israel era apenas para a gente poder entender, era para ter esse desenho, etc. Mas esse retorno, né, de fato, esse estabelecimento de um descendente ali de Davi, que a gente vai ver mais na frente, que vai assumir o trono, e esse trono que nunca mais vai ser deposto, que nunca mais esse descendente vai sair do trono e tal, já está falando sobre a nova aliança, está falando sobre a humanidade como um todo e desse governo sobre aqueles na humanidade que aceitassem, que aceitem e que aceitassem essa realidade, esse sacrifício de Jesus e que entrassem para esse caminho que é Jesus, esse caminho de vida, esse caminho de volta a Deus, o caminho de volta à vida, né? Então, em seguida, depois de proferir essa profecia, Moisés repassa os 10 mandamentos com toda a congregação de Israel, novamente exortando-a e motivando-a à obediência, bem como ao ensinamento da obediência aos filhos de geração a geração. Em seus discursos, Moisés, inspirado por Deus, sempre enfatiza que as bênçãos de Deus são consequência da sua presença, a qual é condicionada à manifestação do amor mediante a obediência. Olha, desde lá como é que a gente vê essa coisa do amor tão presente, essa correlação do amor com a obediência e com a bênção.
As maldições, por suas vezes, são resultado da impossibilidade de Deus se fazer presente no meio de um povo que não manifesta amor, vivendo em desobediência. Vale a pena conferir as passagens seguintes, pois o mesmo princípio se aplica ainda hoje. Então, tendo tempo, aqui eu resumi aqui em 2 orações essa ideia, né? Mas esses textos todos aqui vão passar essa ideia. Então, é por isso que precisava do sacrifício de Jesus, porque a gente tem uma situação que uma depende da outra, né? A gente só pode obedecer se tiver a presença de Deus. Mas se a gente tiver desobediência na gente, a presença de Deus fica inviabilizada. Então você tem uma coisa que depende da outra e alguma coisa tinha que ser feita, porque fato é, a humanidade pecou em Adão. A humanidade desobedeceu em Adão. Então, se há desobediência, a presença de Deus fica inviabilizada. Se a presença de Deus fica inviabilizada, como eu vou obedecer? E em não obedecendo, como que eu vou garantir ter a presença de Deus? Então, eu vou ter um ciclo vicioso aqui, esse ciclo negativo, onde, então, pela ausência de Deus, eu vou desobedecer mais ainda. E por desobedecer mais ainda, mais carente da presença dele eu vou ser, mais merecedor da ausência. E eu, por isso, vou desobedecer mais ainda. E, por causa disso, menos chance ainda de eu ter a presença de um Deus que não tem absolutamente nenhuma comunhão com o pecado e com a desobediência, por menor que ela pareça. Então, por isso que precisava desse sacrifício de Jesus, sacrifício esse realizado antes da fundação do mundo e, portanto, não sendo aquele que aconteceu na cruz do Calvário, sendo aquilo também parte da figura, o verdadeiro sacrifício antes da fundação do mundo aconteceu. Para quê? Para que se desviasse para Jesus toda a desobediência, e uma vez desviado de nós a desobediência para os ombros de Jesus, desde a eternidade, porque desde antes da fundação do mundo, dos tempos, se antes da fundação dos tempos, antes dos tempos existirem, então isso aconteceu na eternidade. Porque antes da fundação dos tempos, antes dos tempos começarem a existir, esse momento entre aspas, está se falando da eternidade, ou seja, de algo fora do tempo. Então, Jesus foi sacrificado fora do tempo, antes do tempo, antes, entre aspas, né, do tempo. Para quê? Para que, uma vez afastada a desobediência de nós, a ira de Deus também pudesse ser desviada de nós. E aí a presença de Deus fosse viabilizada em nós, e uma vez a presença sendo viabilizada, a obediência seja, então, viabilizada e seja uma possibilidade. E por isso, então, é que nós contamos hoje com essa presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos foi garantida graças ao sacrifício de Jesus Cristo, que assumiu a culpa no nosso lugar, que assumiu o nosso lugar. Então, você vê essa correlação, obediência, presença de Deus, sim, é por isso que na oração do Pai Nosso, a gente sempre, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a Bíblia diz, deixa claro que esse pão é o símbolo dessa presença de Deus. Então, muito mais do que o pão material, que também podemos e até devemos pedir, mas a ênfase aqui é no pão da presença. Então, essa presença nossa de cada dia nos dai hoje. Para que essa presença? Para nos capacitar a viver uma vida de obediência e, consequentemente, poder continuar contando com essa presença que nos fortalece e nos dá discernimento para uma vida de obediência e que nos garante novamente a presença e cada vez mais a presença, cada vez mais a obediência. E essa é a ideia do amor, esse é o plano de Deus para nós, para a humanidade. Em razão do nosso livre-arbítrio, Moisés nem Deus poderiam realizar por nós a escolha que conduz à vida. Entretanto, após explanar exaustivamente as consequências da obediência e da desobediência, insiste, então, o patriarca, insiste Moisés, aspas, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Olha como ele claramente traz isso aqui e expressamente, né? Correlacionando vida com bênção, morte com maldição. Escolhe, pois, a vida. Quer dizer, não posso escolher por vocês. A gente pode desenhar, Deus pode desenhar, pode fazer a maquete, pode fazer a sombra, para vocês poderem entender. Mas a escolha é de vocês. Escolhe, pois, o caminho da vida. Ainda posso dizer, escolhe o que vocês quiserem. Não, escolhe o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência, amando a Yahvé. Olha a correlação do amor aqui com a bênção e a obediência. Está tudo entre aspas aqui, não sou eu que estou dizendo, hein?
amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar aos teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui, trazendo da figura para o mundo espiritual, assim nós vamos, poder habitar o nosso solo lá, o céu, né? E habitar eternamente com Deus, conforme prometido na Escritura. Nós vamos poder voltar àquele lugar de comunhão absoluta com Deus. Moisés prevê e adverte ainda que surgiriam no meio do povo profetas e intérpretes de sonhos, apresentando sinais e prodígios, mas cuja mensagem contrariaria o mandamento divino e de não adorar a outros deuses. Então, olha que desde lá, aqui mais uma vez, como a gente estava até mencionando há uns 2 domingos atrás, essa questão dos sinais, né, do perigo dos sinais, que o próprio Jesus nos advertiu de que os sinais, muitos tentariam através dos sinais nos enganar, né? E mostrando claramente que os sinais, os prodígios, os milagres, eles não acontecem exclusivamente a partir de Deus, mas que existem, sim, forças que são capazes também de fazer esse tipo de coisa. Ele adverte já desde a velha aliança, olha, tomem cuidado, porque vão surgir no meio de vocês falsos profetas e falsos intérpretes de sonhos. Eles vão apresentar sinais, e vai parecer, então, que a pessoa tem um dom, vai parecer que ela tem um contato de Deus, porque ela tem dom. Mas a mensagem deles contraria o mandamento divino de não adorar a outros deuses. Então, se a mensagem contraria, eu já nessa ideia de que Jesus falou, é pelo fruto que você conhece a árvore, então a mensagem aqui, no caso de Jesus, não apenas a mensagem verbalizada, mas a mensagem vivida, quando Jesus fala de fruto, então é muito mais até do que apenas a mensagem verbalizada, mas a mensagem do que é vivido, né? Se ela contrariar o evangelho, se ela contrariar o mandamento divino, esse ensino, esse profeta, esse intérprete, esse líder, essa pessoa deve ser rejeitado com tudo que ele tem, por maiores e mais extraordinários que sejam os sinais e os prodígios realizados. Segundo ele, segundo Moisés, esses pregadores seriam enviados pelo próprio Deus para pôr o povo à prova. Aspas, para aflorar diante de todos o quanto, de fato, amais ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Então, você vê que mesmo, mas que absurdo, então é Deus que vai enviar alguém para justamente enganar a gente. Não, Deus não envia alguém para enganar a gente, ele envia a gente para que o nosso amor por ele seja provado. Ele não tenta ninguém, como a Bíblia vai dizer, salvo engano em Tiago. Ninguém diga quando é tentado por Deus, eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desígnio, seu próprio mau desejo. Então é que o mal, se o mal está dentro de você, e você então está diante de uma tentação, é esse mau desejo que leva você a ela. Então Deus não tenta ninguém, agora ele envia essas possibilidades para quê? Para que você seja provado. Mas não te instiga, a tentação é instigar você a alguma coisa. A outra coisa é te provar, que é te colocar diante de uma situação onde você vai revelar quem você de fato é. Isso é provação. A tentação é instigar você a fazer uma coisa. Parece a mesma coisa, mas a diferença é muito grande. Como aí no mundo do direito, seria uma diferença entre um flagrante preparado e um flagrante induzido. Às vezes, existe uma diferença nítida ali, embora em algum momento pareça a mesma coisa. Para aflorar diante de todos, então, o quanto, de fato, amais ao Senhor. Olha que a obediência, então, ela está absolutamente relacionada ao amor, como o tema da nossa reflexão é essa. Tudo se resume no amor. Então, se a gente obedece ou desobedece, né? Mesmo diante de situações em que tem gente apresentando sinais e prodígios, e, portanto, os meus interesses aqui vão ser atendidos por essa pessoa que está apresentando sinais e prodígios, mas a mensagem dela, se ela contraria Deus, eu vou abandonar e não vou seguir essa mensagem que me induz a contrariar o mandamento de Deus. E aí, então, é que eu serei provado. E como eu tenho dito, nós estamos vivendo esse deserto. Nós estamos vivendo, ou em algumas áreas nós estamos no deserto,
deserto. Em algumas áreas nós estamos na escravidão ali, egípcia, né? Na escravidão ali de Faraó, né? Em algumas áreas da nossa vida nós já saímos de lá, mas estamos aí nessa caminhada no deserto. Em algumas áreas da vida da gente, a gente já começou a conquistar essa terra prometida, mas a gente está ali ainda brigando com os nossos inimigos, com aqueles que tentam manter o domínio e o controle daquelas áreas na vida da gente ali, nas mais variadas áreas da nossa vida. Essa é a ideia desse desenho, dessa conquista da terra prometida ali, né? E é nessas guerras, é nessa caminhada, é nessas guerras que nós enfrentamos dentro da gente, diante das situações, é que nós estaremos dizendo diante de todos, é o nosso testemunho, né? O quanto e se de fato nós amamos ao Senhor. Igualmente, Jesus advertiria mais de um milênio depois, né, que surgirão falsos profetas e falsos cristos, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Deus, então, revela a Moisés que o povo, após entrar na Terra Prometida, desobedeceria e que, por essa razão, sobre eles cairiam as maldições anunciadas. Nessa revelação, Deus ensina a Moisés um cântico que faria os israelitas se lembrarem da advertência divina, e Moisés retransmite o cântico ao povo. Está aqui a referência para vocês, querendo, e eu sugiro que leiam. Por fim, Moisés é convidado por Deus a subir o monte chamado Nebo, em frente a Jericó. Você já está ali na portinha de entrada da Terra Prometida, de onde contemplaria a Terra Prometida e morreria, aos 120 anos de idade, sendo sepultado pelo próprio Deus. Então, aqui em cumprimento ao que Deus disse, você não vai entrar porque você desobedeceu aquele episódio lá da rocha, né? Então, as consequências da desobediência, da desobediência à lei no deserto. Conforme reiterar, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, perguntar, como eu sempre tenho dito, fiquem à vontade, hein? Conforme reiteradas vezes referido, a bênção de Deus apresentada pela vida na Terra Prometida apenas seria alcançada em caso de obediência, a qual resulta da confiança. Uma das características do amor está em 1 Coríntios 13. Nessa perspectiva, Israel, durante a caminhada pelo deserto, estava numa espécie de estágio probatório, durante o qual seriam exteriorizadas, aspas, como a gente viu, todas as intenções dos seus corações. E se estavam, de fato, decididos a obedecer a Deus. Ali, na verdade, então aqui foi Deuteronômio 8, né? Já falando também sobre isso, essa coisa de que as nossas obediências ou desobediências, as situações quando eles fossem levados, cativos e tal, seriam essas situações que nos colocariam nessa possibilidade de externarmos as intenções do nosso coração, se de fato obedecemos a Deus. Está em Deuteronômio, e esse outro que a gente viu está aqui em Deuteronômio 13, né? E esse outro aqui agora em Deuteronômio 8 e 16. 8, 2 e 16. Tamanho foi o poder de Deus diante do povo, manifestado por intermédio de Moisés, que o livro de Deuteronômio termina registrando que, em Israel, aspas, em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou à vida de todo o povo de Israel, fecha aspas, Deuteronômio 34, 12. Todo o poder, entretanto, manifestado diante dos olhos do povo, não foi suficiente para fazê-lo obedecer a Deus e nele confiar. O povo oscilava da credulidade à incredulidade muito facilmente, diante da menor adversidade apresentada, o que se pôde bem observar ao longo dos tópicos anteriores. Nós temos muito tempo que a gente está só vendo isso, né? Até cansativo, imagino para vocês. Nossa, de novo, parece, eu acho que eu já até vi isso, acho que eu já vi essa reclamação. Não, é porque são reiteradas mesmo. Em desobediência e incredulidade são bem retratadas no Salmo 105 e 106, razão pela qual essa desobediência, né, e incredulidade são bem retratadas ali, razão pela qual, consoante observado, não entraria na terra prometida nenhum dos maiores de 20 anos que, tendo presenciado a sua glória e contemplado os seus sinais miraculosos no Egito e no deserto, foram incrédulos e desobedeceram a Deus. E aí os textos de onde eu tiro isso.
nem mesmo Moisés, que falava com Deus face a face, teve permissão para entrar em Canaã, porque igualmente deixou de confiar nele e a ele também desobedeceu, juntamente com Arão. Eu pensei numa coisa quando eu li aqui, de tentar lembrar. E tendo presenciado a sua glória e contemplado seus sinais miraculosos no Egito e no deserto, foram incrédulos e desobedeceram. Deu branco. Quando eu li aqui, eu pensei em algo, mas me deu branco. Se tiver que compartilhar, que Deus me ajude aqui. Mas Dos você falou 600... ali, sim, você falou sim. ali que Moisés deixou de confiar nele. Na verdade, ele desobedeceu só, não? Sim, então, essa é a correlação que a gente está sempre fazendo, à luz desses textos, justamente de que a desobediência ela é uma consequência da falta de fé, da incredulidade, entendeu? O próprio Deus, lá na sentença, como a gente viu na semana passada, ou na semana atrasada, quando ele fala para Moisés, ele justamente fala, ele traduz isso como desobediência, como incredulidade. O próprio Deus, lá naquele episódio, como a gente viu. Porque a desobediência, ela é uma consequência da incredulidade. Porque desobediência é consequência de falta de amor. Quem ama faz aquilo que a pessoa amada quer. É claro que no nosso caso, a gente tem que entender o quê? Nós somos falhos. Se o Pedro quer que eu faça eu quero que o Pedro faça alguma coisa, mas eu sou falho. A minha vontade não é perfeita, então, às vezes, pelo amor do Pedro por mim, ele não vai fazer o que eu quero. É uma coisa, a minha vontade é falha. Mas quando nós estamos diante de situações ideais, de planos perfeitos, aliás, que é o caso da vontade de Deus, sendo a vontade de Deus perfeita, quem ama a Deus vai fazer essa vontade, vai realizar essa vontade. Então, por isso essa correlação. O amor, quem ama, obedece. Agora, sempre dizendo, o amor, primeiro, no sentido do que a Bíblia diz que é amor e não o nosso, e segundo, a gente tem que lembrar que a nossa vontade é equivocada. Então, a gente ama o filho da gente. Se a vontade do nosso filho é perfeita, a gente vai realizar a vontade dele. Nós não vamos realizar a vontade dele por amor. Nós só não vamos realizar a vontade dele quando houver um equívoco naquela vontade dele. Aí a gente não faz. E a gente, como ser superior ao filho em relação, porque a gente já tem mais maturidade, conhecimento, etc., a gente tem um discernimento melhor para isso. Não é o nosso caso em relação a Deus. Nós não temos um discernimento maior do que Deus para a gente desobedecer à vontade dele por qualquer outro motivo que não seja falta de amor. Nunca a gente vai conseguir, Deus está equivocado nisso aqui, eu não vou fazer o que ele quer, não. Por bem de Deus ou por bem do Pedro, eu vou desobedecer a Deus. Não tem como, porque a vontade de Deus é sempre perfeita. Então, quando eu desobedeço, eu estou sendo incrédulo, eu não estou acreditando que essa vontade de Deus é o melhor para mim e é o melhor para as pessoas com as quais eu estou me relacionando. É pela incredulidade que eu desobedeço. Então, foi pela incredulidade de Moisés, quando Deus disse, fala com a rocha, foi por não confiar plenamente em que aquela era a melhor maneira de conduzir aquela situação, foi que Moisés vem pagar um sapo para o povo e bater na rocha, ao invés de simplesmente falar com a rocha, que é o que Deus mandou. É muito tênue, mas é assim mesmo. E o rigor de Deus é o que eu tenho dito. O rigor de Deus com relação à obediência e desobediência é grande. Pela narrativa, às vezes, bom, posso estar errado, mas seria meio que uma revolta mesmo, tá de saco cheio ali, e aí ele bate, não sei nem se ele pensa, Sim. não, acho que não é a melhor forma, não sei o quê. Sim. Sabe? Por isso que assim, ok, que ele desobedeceu, né? Mas falar que Moisés foi incrédulo, eu não sei se eu concordo em relação a isso aí, porque ele, se tem uma coisa que ele tinha, era fé, né? É bastante, sim. né? Agora talvez foi um momento ali de revolta mesmo, um momento de tá de saco cheio, e aí ele não fez da forma devida, né? E, enfim. E como a gente já falou também, isso não impede nada em relação a Moisés, nem o brilho. O que era melhor, ele entrar em Canaã ou ele ser sepultado pelo próprio Deus e depois, inclusive, Jesus o ver, né? Inclusive, né? Lá na frente. Então, ou seja, ele se deu bem até, né? Vamos colocar assim a situação. Mas, enfim, só
essa expressão que me causou estranheza só, mas... Uhum. Sim, com certeza. Isso não diminui em nada o valor de Moisés, a fé de Moisés é extraordinário. Só que a beleza está até nisso, é no fato de que a Bíblia, ela registra, mesmo de homens que são de fé extraordinária e são realmente tidos como isso. Moisés é um dos tipos de Jesus, um dos principais tipos de Jesus, uma das principais figuras na Velha Aliança que representam Jesus. Mas ele não era perfeito como nenhum outro ser humano que já pisou essa terra foi perfeito, a não ser Jesus, que foi um segundo sopro de Deus, mas nenhum dos descendentes, exclusivamente do primeiro sopro de Deus, ninguém que pisou essa terra foi 100%. E a Bíblia faz questão de registrar quando essas pessoas erraram. E esse é um dos episódios, então, por mais que a gente, mas foi tão pouco, e é por isso que às vezes dá até a impressão que nem falta de fé foi, mas todo pecado, toda desobediência é falta de fé, por menor que ela seja. Eu concordo com você, foi uma impaciência que quem somos nós para condenar Moisés? Não é isso. É que quem condena Moisés não sou eu e você, é Deus. Nós só estamos narrando e relatando que Deus condenou essa falta de paciência de Moisés e essa ira de Moisés. E a atitude precipitada dele, baseada nessa ira e não baseada no que Deus falou para ele fazer. Entendeu? Mas isso não diminui nada a fé realmente dele sobre o que a gente vê, mas ela não era uma fé absoluta. Ele também carecia, ele tinha os seus dilemas, eles tinham os seus erros, e Deus permite que ele haja ali da maneira como ele de fato é, na essência dele, para a gente ver que realmente ele não era perfeito e que ser humano perfeito nenhum. Não tem ninguém que é capaz de realmente cumprir 100% a vontade de Deus, e por isso a gente depende. Aqui, ó, achei o texto aqui, ó, Números 20, 12, ó, até a gente mencionou lá, a palavra de Deus entre aspas, ó, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, Deus falando com Moisés, é a confiança mesmo, é a credibilidade aqui, em Deus é aquele que Deus está dizendo. E é interessante que na linha do que você está falando, é suficientemente. Deus não disse que ele foi incrédulo, que ele é incrédulo, que ele é uma pessoa que não tem fé, não, suficiente. Faltou um pouquinho. Só que Deus é um Deus absoluto, Deus é um Deus que ou é ou não é, não tem, quase foi por pouco, não foi. Esse é o rigor, é o nível de Deus como a gente tem visto nessas semanas, e é o mesmo enfatizado, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos dos homens, não fareis entrar esta comunidade na terra que eu lhe dei. Então, fecha aspas, Números 20, 12. Deus é quem justamente, não sou eu quem faço esse julgamento e que questiono a fé de Moisés, mas o próprio Deus diz que ele, nesse ponto, nesse episódio, a fé que ele manifestou não foi suficiente. Por quê? Porque ele não obedeceu 100% do que Deus mandou. Deus falou, fala com a rocha, e ele foi lá, pagou um sapo para o povo e bateu na rocha. Então, assim, essa menção, ela é apenas para a gente ter essa noção de duas coisas. Por um lado, do nível de rigor com Deus, mas, por outro lado, do tamanho, da beleza e de quanto nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Que nem Moisés, o cara do ponto de vista da fé, Abraão do ponto de vista da fé, nem esses caras poderiam se salvar se fosse dependesse da fé dele. Então, que na verdade, a minha fé e a sua também não vai depender. Sim. É que, na verdade, se você for ler a história de Moisés, por exemplo, lê para uma criança ali, se pura e simplesmente, sem fazer uma interpretação bem feita, você vai entender assim, que Deus não foi justo com Moisés. Né? Sim. Se você for fazer uma leitura fria, como se faz geralmente para criança, ou no próprio culto ali. Com adultos também. Enfim, você fala, não, Deus não foi justo com Moisés, isso não é justo. Não confiou suficientemente. Quantos que desobedeceram full, não confiaram nada e ele teve misericórdia, então ele não teve. Mas, na verdade, tudo já estava nos planos dele, porque... Sim. É um desenho aqui, né? É um desenho. Seria muito complicado se Moisés vivesse em Canaã, as pessoas poderiam idolatrar ele ao invés de idolatrar Deus, né? Nesse novo momento aí. Enfim. E se tem alguém que não se deu mal por óbvio, a gente vê depois lá a confirmação quando Jesus, eu não lembro a expressão, mas ele vê Elias e Moisés. Foi na transfiguração, né? Transfiguração, isso. E É. Elias foi arrebatado, né? Moisés não foi arrebatado, mas tem até teorias que falam que ele foi, porque
como que Jesus viu depois, teve a transfiguração e Deus mesmo enterrou ele, né? Então, se tem alguém que não se deu mal foi Moisés, só que tem que ter uma interpretação um pouco mais rebuscada, né? Porque senão, você fala, se eu fizer tudo que Moisés fez, Deus não vai ter misericórdia comigo. Não é bem assim. É que acaba que Moisés, ele praticamente, não foi 100%, mas ele praticamente, ele vivendo a velha aliança, por causa do nível de comunhão com Deus que ele precisava, ele praticamente ele já começou a experimentar num nível muito elevado, embora aquém do que Deus tinha para ele, mas num nível muitíssimo elevado, ele começou a experimentar o tesouro da nova aliança, que é muito superior ao tesouro da velha. O tesouro da velha é entrar numa terra que manda leite e mel, os inimigos ir embora, viver muito, etc, 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 etc. Tudo terreno. Mas Moisés tinha a relação com Deus, falava com Deus face a face, né? O rosto dele, uma das vezes que ele desce, fica brilhando e brilhou por muito tempo, só como um efeito ainda de ter estado tão próximo de Deus e face a face, falado com Deus, etc. Então, quando a velha aliança fala em todos esses tesouros na terra prometida ali em Canaã, é para ilustrar o verdadeiro tesouro que é a presença de Deus. É o poder se relacionar com Deus. E Moisés, na verdade, ele já estava ao longo da caminhada dele no deserto, vivendo em grande medida a promessa para a nova aliança, a promessa real e não a figurada. E por isso que quando ali no deserto falou, olha, eu não vou com vocês, Moisés, mas vocês vão, eu vou mandar meu anjo na minha frente, ele disse, para com isso. Eu prefiro morrer do que ir sem o Senhor. Por quê? Porque ele já estava num outro nível. Então, embora na figura, no desenho ali, ele teve uma perda por não entrar na Terra Prometida, mas, na verdade, ele já tinha ganhado muito mais do que todas as terras prometidas que se pudesse ter nesse mundo físico nosso, né? Confirmando isso que você está falando aí, Pedro. Essa presença de Deus. E aí depois foi um nível que, tendo começado tão intenso aqui, ele justamente, como você lembrou, foi um dos dois aí que Jesus escolheu para estar com ele naquele momento da transfiguração lá, né? É que a gente estava aqui. Tá, nesse aqui, né? Nem mesmo Moisés, que falava com Deus face a face, teve permissão para entrar em Canaã, porque igualmente deixou de confiar nele, e a ele também desobedeceu, juntamente com Arão. Dos 603.550 homens maiores de 20 anos de idade que saíram do Egito, Números 1:46, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida sob juramento por Deus, pois somente eles demonstraram confiança em Deus. Olha só, de 603 mil, só 2 pessoas, 2 maiores de 20, né? Você tinha ali de 20 anos para baixo uma galera. Tinha as mulheres também. Não, aqui está falando homens. Em inequívoca demonstração de amor. Esses números nos faz lembrar a advertência de Jesus de como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, em aspas, né? São poucos os que a encontram. Repita-se a propósito que, de acordo com a comparação feita pelo apóstolo Paulo, essa mesma desobediência que, motivada pela incredulidade, né? Porque eu estou sempre dando essa ênfase na desobediência com a incredulidade, o amor, essa correlação sempre, durante a caminhada no deserto, impediu o povo de Israel a entrar na terra prometida. Esse é o único elemento, essa desobediência, né, motivada pela incredulidade, é o único elemento capaz de nos impedir de sermos inseridos no descanso eterno a nós prometido. Isso porque a desobediência, conforme já visto a exaustão, caracteriza falta de amor, portanto, ausência de Deus. Então aqui a gente termina esse tópico. Eu realmente não me lembrei, tinha uma coisa que me ocorreu tão importante aqui, fazendo uma correlação com o Novo Testamento, mas eu não me lembrei. Alguém quer fazer algum complemento, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento? Tá bom, na próxima semana a gente vai entrar aqui, deixa eu ver o que é. Já Israel na Terra Prometida, quando eles começam a entrar e experimentar aquele período dos juízes. Tenham paciência, porque se a gente teve muita coisa aqui de obediência, desobediência, obediência, desobediência, lá é que a gente vai ter muito disso mesmo. Mas a gente vai tirando as nossas lições aí
para a nossa caminhada com Deus a partir dessa sombra, desse desenho que a gente está acompanhando aí, né? Não sei se vocês estão com os elementos para a gente tomar a Santa Ceia aí. Eu estou só com água aqui e pão de queijo. Eu vou ter que tomar com esses dois, infelizmente, aqui. Infelizmente, eu não me preparei. Estou com um vinho ali, mas eu estou com medo que ele está aberto há muito tempo. Estou com medo dele estar estragado. Então, eu vou colocar aquela música que a gente tem colocado, dessa volta da gente aí para Deus, né? Dessa nossa resistência contra Deus, mais uma vez. E a gente vai fazendo dessa música a nossa oração. E na medida em que essa consciência a gente tiver de que Jesus, ele ofereceu a vida dele por a gente, ele assumiu no lugar da gente o mal que nos estava reservado, ele assumiu a nossa culpa no lugar da gente, e que o convite é que a gente também faça a mesma coisa nas nossas relações uns com os outros, que a gente se sacrifique também uns pelos outros. E quando a gente tiver essa consciência de que Jesus, nos elementos da ceia, ele está justamente falando no pão e no vinho, no cálice, ele está ilustrando nesses dois elementos a morte dele, o sacrifício dele. E que esse sacrifício foi justamente uma entrega, o abrir mão, a renúncia própria em favor do outro, em favor do próximo, em favor do restante da humanidade, em favor dos seus irmãos, de todos os que foram feitos seus irmãos, ele irmão então mais velho, ele que era filho único e se transforma num irmão mais velho, tendo assumido isso pelos seus irmãos mais novos, assumindo a culpa, tendo se sacrificado, renunciado em favor de nós, e ele diz para a gente, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então, que nós também nas nossas relações, e ele diz, façam vocês a mesma coisa. Então, o que ele está dizendo quando ele nos chama para a Santa Ceia, para fazermos isso várias vezes, é de nos lembrarmos que nas nossas relações, nós com os nossos próximos, o próximo mais próximo e o próximo menos próximo, que nós devemos também pautar isso na renúncia, que nas nossas relações no dia a dia a gente deve negar a nós devemos nos negar a nós mesmos, devemos tomar a nossa cruz e devemos seguir Jesus em direção à cruz, que é esse lugar de renúncia, é esse lugar onde a gente deixa de viver exclusivamente para si, como se tudo que nós temos fosse nosso, e aí pensando em posse ou propriedade nos mais variados áreas e sentidos, né? Não apenas financeiro, embora também, mas que não é apenas nós, mas que nós devemos compartilhar tudo que temos e tudo que somos com as pessoas com quem nós convivemos, ao invés de viver egoisticamente. É na medida em que isso vai acontecendo com a gente é que nós estamos sendo salvos. A salvação passa pela cruz por isso. Não só pelo gesto de Jesus, mas pela cruz que eu tomo e carrego. Porque na medida em que eu sou capaz de compartilhar o que eu tenho e que eu sou com o próximo, na medida em que isso vai acontecendo, é justamente nessa medida em que eu estou sendo salvo. E essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da Santa Ceia. Então, vou colocar a música, projetar a música, e quando, na medida em que cada um tiver essa consciência, quem tiver os elementos aí, que possa ir também comendo e bebendo no momento em que estiver com essa consciência, tá bom? Vou projetar aqui. Amém. Amém. Desculpa ter cortado aí rápido, mas chegou no final, estava só no instrumental aí. Quando o Pedro estava falando, Pedro, me lembrei de um texto, só para concluir aqui, que realmente o que você falou, quando você falou sobre você foi muito feliz quando você justamente falou, tem gente que deve, poxa, foi uma incredulidade tão pequena, uma desobediência ali pequena, e tem gente que foi, tipo, full time, desobedeceu o tempo todo e tal, e de repente é tratado igual, ou às vezes até invertido, né? Tiago justamente fala para a gente, dá essa ideia para a gente, isso só confirma, como eu falei, o tamanho e o valor da graça para a gente, da misericórdia, que nunca vai ser por mérito nosso. Se nem Moisés foi por mérito, ninguém mais vai ser, eu nunca vou ter mérito, nem você. Isso ajuda a gente a não julgar aos outros e ajuda a gente a sempre buscar mais essa graça de Deus, né?
Lá em Tiago, capítulo 2, olha a partir do versículo 8 aqui. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado na Escritura, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Aí o versículo 10 do capítulo 2 de Tiago diz, porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Esse é o princípio, essa é a ideia, entendeu? Não é a quantidade que a gente obedece ou desobedece, mas é se obedeceu ou desobedeceu. Então, mesmo se você obedecer a lei toda e quebrar um preceito só, que é o que aconteceu, Deus falou para Moisés, falou, fala com a rocha, e ele bateu. Isso no desenho é para mostrar para a gente isso. Quem desobedecer uma vez só, já não tem mais mérito para receber a promessa de Deus, não tem direito de estar com Deus, não tem direito à presença de Deus, porque essa desobediência nos afasta dele. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornás da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. E aí ele conclui no 13, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Então, isso que aconteceu com Moisés, eles nos traz isso aqui. Essa consciência de que a gente só pode ser justificado, só pode ser absolvido e viver com Deus a eternidade, quem for passar pelo julgamento baseado na graça. E é que o próprio Moisés, que obedeceu pra caramba e só deu um deslizezinho, precisou. Ele não entrou na terra prometida física ali justamente porque desobedeceu. Mas no real, no espiritual, no principal, ele entrou porque aí era pela graça. E se nós invocarmos o juízo de Deus sobre alguém que, em tese, estaria desobedecendo mais que a gente, seria mais incrédulo do que a gente, se a gente busca um juízo de Deus sobre essa pessoa, o juízo invocado para essa pessoa não vale, porque vai continuar passível de um julgamento baseado na graça e na misericórdia, mas o que a Bíblia diz é que se eu faço isso, eu estarei trazendo para mim um padrão de julgamento baseado, um critério de julgamento baseado no que eu fiz ou deixei de fazer, e nesse caso, eu não vou ser absolvido, por mais santo, entre aspas, que eu tenha sido, por mais que eu tenha feito correto. Então, esse episódio de Moisés, essa graça de Deus de ter colocado isso lá para a gente, evidencia muito mais isso para a gente, é pela graça. Se é pela graça, nada do que eu faço nunca vai ser suficiente, eu não vou me ensoberbecer e também não vou apontar o dedo para alguém que, em tese, estaria mais carecedor do que eu da graça, ou merecesse mais a punição do que eu não vou apontar o dedo para essa pessoa, porque ao apontar o dedo e achar que alguém deve ser condenado diante de Deus, não estou falando das questões aqui, né, humanas, das nossas leis, etc., mas existencialmente que alguém deva ser condenado, se eu puxo esse julgamento, invoco esse tipo de julgamento, eu vou ser julgado baseado nele, e, portanto, eu não vou ser absolvido. Né? Essa é a ideia. Eu não consigo, eu não estou conseguindo enxergar dessa forma esse episódio, porque o que acontece? Parece que as coisas foram muito bem desenhadas e trabalhadas para chegar dessa forma. Hoje, por exemplo, depois que eu fui lá na igreja, lá na Universal, que eu via sempre o pessoal trabalhando na teoria da prosperidade e tal. Se você for perguntar a alguém, por exemplo, assim, um teste simples para saber como que está a relação da fé dela, e contar, ler ali pura e simplesmente, e ela fala, tá vendo? Moisés desobedeceu e não entrou na terra prometida e tal, e não sei o quê, por causa de um detalhe e tudo mais e tal. Eu não consigo ver assim, porque é o seguinte, na verdade, é como eu te falei, isso para Moisés, eu não sei se é tão... É como você bem falou, Moisés já estava contemplando ali face a face com Deus, né? Sim, então, sim. na verdade, o tesouro ele já tinha, entendeu?
Então, aquele bem material de terra que emana leite e mel, para Moisés ele já estava em um nível tão elevado, que dele para ele. Então, quando falou, você não vai, claro, ele ficou triste, não por não entrar, mas por, poxa, desobedecer a Deus, faltou fé, sabe? Eu acho que mais nesse sentido que ele ficou triste, e não porque não vai entrar lá. Ele já... E aí que tá, na nossa vida, se a gente ficar triste porque não conseguiu algo material ali, e tal, se você fizer isso, você vai ter um bom emprego, não sei o que, tudo mais e tal. O compensar é muito mais aquela paz de espírito, aquela presença com Deus e etc, assim, sabe? Porque depois de Jesus, a pessoa mais próxima de Deus, vamos colocar assim, porque os budistas falam isso, né? Que fulano é a pessoa mais próxima de Deus e tal. Por óbvio, Moisés, ele conseguiu conversar com Deus, igual Adão conversava, sem querer ser Deus. Sem querer ser Deus, né? Então, eu consigo ver, não dessa forma assim, desobedeceu, e não entrou. Eu enxergo assim, para ele foi bem pior a situação da vergonha mesmo, sabe? De falar, poxa, Deus foi maravilhoso comigo, e eu pisei na bola, sabe? E conversando direto com ele e tudo mais, e, poxa, eu acho que muito mais, assim, nesse sentido, sabe? E esse episódio, ele marca exatamente isso. Às vezes a gente está tão preocupado nas coisas terrenas, que se preocupa até com esses personagens como Moisés também, sabe? Então, se eu chegar hoje para alguém e falar assim, cara, aqui, ó, o que você acha que aconteceu com Moisés? Não, desobedeceu, e aí não entrou, e aí sem mesmo, e ele e tal, não sei o que e tal. E se chegar para outro e falar assim, cara, Moisés, ele estava com Deus o tempo todo, ele foi enterrado por Deus, tá? Bom dia, pai. Bom dia, filho. Moisés, ele nunca, Deus sempre esteve com ele. Aquilo ali foi um detalhe só, mas aquilo ali, o céu ele já tinha, como você bem falou, que era a convivência com Deus, harmoniosa, sabe? Dessa forma e tudo mais e tal. E às vezes a gente está tão preocupado com o fim e não se preocupa com o meio, né? Que é na caminhada, né? Tem coisa melhor do que a gente estar na caminhada com Deus o tempo todo. E aí o céu é só um detalhe, né? Que foi o caso de Moisés. O céu é só um detalhe. O fato depois, no final da vida, por exemplo, você não conseguir, talvez, aposentar e ter uma vida regada de luxo, enfim, que não sei o quê, isso para você hoje eu sei que é um detalhe, entendeu? É a mesma coisa para Moisés ir para Canaã e ter uma terra que emana leite e mel. Isso para ele era um detalhe. Então eu consigo ver mais nessa ótica, mas sim, consigo ver agora, tanto com a explicação que você deu, como... e aí fica a dica, eu estou vendo um panorama do Velho Testamento no YouTube, num canal chamado Escola do Discípulo. São alguns pastores, acho que é da Igreja Batista, se eu não me engano. E eles são formados em teologia, e eles explicam muito bem a parte histórica, muito bem, sabe? Então, você consegue entender muita coisa assim que antes não conseguia entender, etc. E aí tá sendo tipo assim, como eu estudo aqui com você e estou vendo lá também, aí tá na mesma época, assim, sabe? Então, você consegue abrir ajuda pra caramba, olhar para saber, por exemplo, detalhes, como por exemplo ali o fato de Abraão ele ser meio que cigano, vamos colocar assim, sabe? Ser um povo que não nômade, né? Que fala, né? E aí, são várias coisas que ele vai explicando, que aí quando você vai explicando aqui, você consegue entender um pouco melhor, graças à parte um pouco mais histórica, só para conseguir entender, né? A importância disso. Então, hoje eu consigo ver dessa forma. Pode ser que eu esteja errado, assim, sabe? E como eu falei, é todo o contexto, né, que faz eu pensar dessa forma aí. Sim, pois é, eu acho que não tem contradição no que eu estou pensando e você não. Acho que é só um complemento, é o que você falou. É que aí você já está tendo essa visão mais ampla, é que uma coisa é a gente pensar só na figura, no desenho, ele não entrou porque desobedeceu, para ilustrar que se for depender de obediência, ninguém entra, se for 100%, entendeu? Que, na verdade, aí você foi muito feliz quando você falou exatamente. A questão é que ele já estava no caminho, e a beleza é justamente o caminho. Como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como a gente falou algumas semanas atrás. Então, quem está no caminho já está na vida. E Moisés estava, no ponto de vista espiritual,
ele já estava no caminho e, portanto, já estava na vida. E qualquer coisa aqui para ele, realmente, ele era nada. Mas do ponto de vista de análise, no desenho, na figura, para trazer as lições, é que essa conclusão desse rigor, dizer, errou um pouquinho de nada, não entra, teve um pouquinho de incredulidade, não entra. Né? Mas é que aí você justamente já está olhando sobre essa ótica, né? Da visão toda já, com a aplicação do Novo Testamento, que para a época eles não sabiam que existia, não sabiam nada dessa outra aliança muito maior, né? E que aquilo era apenas representação da presença de Deus e etc., mas ele já vivia aquilo, mesmo sem toda essa explicação. Né? Então, realmente, é que naquela época ele só entendia essa linguagem, né? Sim, exatamente. Naquela época ele só entendia essa linguagem. Deus só permitiu também que eles entendessem essa linguagem. Moisés estava à frente do seu tempo, né? Moisés estava à frente. Mas hoje, é como você bem falou, não é que eu falei que eu não concordo quanto à análise, não, de forma nenhuma. É só o seguinte, realmente, ele não entrou por desobediência, etc. Mas isso é um detalhe, só que a gente sabendo isso hoje, devido a um Novo Testamento, devido a várias explicações também, que a gente vai acompanhando aqui o estudo, em outros locais também, entendeu? E aí que está o detalhe, a gente tentar realmente passar isso, porque até então é impressionante, mas qualquer igreja, qualquer pessoa que se for falar, não sei se vai conseguir ter essa visão, né? Da importância não é o fato de ter Moisés ter entrado ou não, isso ele desobedeceu e não entrou, mas o brilho tá nele ter convivido, ele ter experimentado o céu no caminho. O tesouro maior, né? Ele já tinha obtido. Entrar na Terra Prometida ou não, isso aí é como hoje a gente querer ficar rico, querer não ter problema de saúde e tendo só algo de barganha com Deus, né? Eu vou dar um dízimo aqui que aí vai me proteger meu dinheiro. Vou dar uma festa que vai proteger minha saúde. Eu vou doar para alguma coisa assim, porque aí eu vou ter de volta. Só com barganha, preocupado aqui, né? E zero convivência. Não estou falando assim, né? Estou dando um exemplo, não estou citando. Verdade. Específica, né? A tendência é essa, nossa, isso mesmo. Valeu, meu irmão. Obrigado, então. Obrigado pelo complemento aí. Mais alguém? Mais alguma coisa? Então, a gente encerra hoje mais cedo, então. Deus abençoe, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Com Deus. Deus, amém. Tchau, tchau. Valeu.